gente! Esse é o Boteco Solar, que tem como objetivo dar voz aos empreendedores do setor fotovoltaico num papo descontraído e acompanhado de uma ou várias geladas. Fala, integradora! Eu sou a Tatiane Carolina, CEO da Energia GP, e esse é mais um episódio do nosso podcast Boteco Solar. Nesse episódio, você vai conhecer a Laís Barbosa, da Ecoplan, empresa integradora de Itupeva, em São Paulo. Laís, seja muito bem-vinda aqui no podcast, é um prazer receber você. Eu sei que você é ouvinte assídua do Boteco, então muito obrigada por estar aqui hoje, por ter escrito a sua história. Eu tenho certeza que você vai inspirar vários integradores, viu? Oi, Tati, bom dia. Estou muito feliz também de estar aqui conversando com você. Sim, de grande ajuda, traz muita informação para a gente. E eu estou muito feliz de estar aqui também. Obrigada. Imagina. E por falar em boteco, né? Eu queria fazer uma pergunta diferente, né? Nos outros episódios aí eu tenho perguntado, qual episódio que você mais gostou, né? E o pessoal comenta. E eu queria fazer um pouco diferente hoje. Eu queria saber de você, Laís, qual foi o primeiro episódio do Boteco que você ouviu? Que você sentiu vontade de ouvir, ouviu? E esse episódio fez com que você ouvisse os outros até hoje. Ô, Tati, o primeiro episódio que eu ouvi foi o da Sara. Eu até assim acompanho ela até hoje, né? E aí, o que que aconteceu? No episódio, acho que ela contou que ela teve uma perca financeira nos primeiros projetos dela. Isso me marcou muito, porque eu fiquei super preocupada naquele momento, que eu vi que eu estava estudando o mercado ainda, né? Aí eu falei assim, nossa, a gente tem essa possibilidade de acontecer algo. E aí foi onde eu comecei a pesquisar mais, aí eu baixei seus materiais. Falei, gente, a gente precisa ter um padrão, precisa ter os checklists, precisa ter uma organização desde o começo para que a gente minimize, né, os erros. E a Sara, assim, eu me identifico muito com o perfil dela, né? Eu acho que ela nem vê que eu acompanho, né? Mas ela ficou na massa, ela tá ali. Domingo ela mostrou que ela estava lá, ainda vou virar blogueira igual ela, de estar tá postando tudo, mas domingo ela estava lá, gastando sola do sapato, fazendo a visita técnica. Então, eu acho isso muito legal. Ela está ali sempre acompanhando. E uma mulher, né, muito forte, guerreira, está ali no mercado. E acho que foi isso. E aí, vendo esse episódio, falei, nossa, tem muito a agregar, né, todos os episódios. E cada episódio tem uma particularidade, né? Acho que foi o da Arani também que me emocionou muito, que eu acho que é um episódio que todas as mulheres devem assistir, que Esse fala. episódio foi muito forte. Eu chorei, mas eu acho que assim, é um episódio que nem só para o mercado, né? Eu acho que toda mulher deveria assistir o episódio da Arani e tem vários outros, assim. O episódio do Coruja também, que ele fala sobre o respeito com o mercado. Então, assim, todos eles sempre têm um ponto a agregar para nós, né? E dos clientes também foi muito legal, porque a gente viu o outro lado, né? O lado do cliente, como que ele enxerga o setor, o que que ele espera de nós. Eu achei que foi muito legal, porque a gente coloca o que a gente espera, né? Mas aí o cliente ele colocou o que ele espera de nós. Eu achei que foi muito legal. Não, muito bacana. E você tá falando isso, né? Eu tô achando até curioso, né? O primeiro episódio que você mencionou da Sara é o episódio 24. E os outros que você falou na sequência são episódios anteriores ao 24, né? E eu comecei a assistir tudo. Gente, isso é muito legal, porque podcast não tem esse padrão de consumo, né? E eu digo assim, né? Tem gente que fala para mim, Tati, eu perdi o último episódio, vou ouvir, tal, tal, tal. E eu falo, gente, tudo no seu tempo, né? O episódio sai um por semana, mas tem realmente essa questão, né? E a gente coloca as frases nos episódios, né? Então, às vezes, naquele momento você fala assim, eu quero ouvir alguma coisa mais voltada para vendas, né? Aí você vai lá e ouve. Eu quero ouvir alguma coisa mais voltada para aprendizado pessoal, né? E você ouve. Então, é muito legal essa percepção que eu tive aí do seu perfil de consumo aí do podcast. Às vezes eu tô no trânsito, eu tô escutando. Eu te falei que um dia a gente estava voltando da praia, fiz meu marido, eu vim escutando podcast no caminho comigo. Não, muito massa, Laís, muito massa. Obrigada, viu, por acompanhar o podcast. Eu acho isso muito legal. É um podcast que é feito para o integrador, feito pelo integrador. Então é muito bacana saber que ele está te ajudando de alguma forma. E conta aí pra gente, como é que você começou no setor?
Então, eu trabalho, Tati, há mais de 20 anos assim, no mercado B2C, né? Eu fui gerente de uma loja de comércio varejista, né, de uma grande rede durante 9 anos. E aí, quando, na minha segunda gestação, eu e a minha família, nós tomamos a decisão que seria melhor naquele momento eu me desligar. E aí eu comecei a estudar, né? Aonde, porque eu queria me desligar, mas eu queria continuar trabalhando, né? Mas em algo que se encaixasse dentro do meu momento familiar, né? E aí eu comecei a estudar um pouco mais vários mercados. Eu gosto muito da área financeira, então eu estudei muito. Eu gosto de estudar bastante sobre investimento. Aí, estudando sobre investimento, eu descobri que hoje, né, fazendo assim, um sistema bem dimensionado, com uma empresa capacitada, é o melhor investimento que a gente tem, um dos melhores. A gente pode pegar aí fundo imobiliário, CDI, CDB. Não tem investimento que, se for bem dimensionada, com uma empresa capacitada, é o melhor investimento que a gente tem no mercado. E aí eu descobri que esse mercado estava dentro da minha casa, né? Porque meu marido faz 7 anos já, a vida inteira ele trabalhou no setor elétrico e faz mais de 7 anos que ele está nesse mercado de energia solar, né? Ele trabalha hoje em um dos principais inversores, né, do mercado. Então, assim, ele entende muito das soluções, ele entende o potencial do mercado. Isso acaba me ajudando bastante, né, no dia a dia. E eu também tenho um cunhado que ele é integrador. Então, assim, faz 3 anos já que ele tem uma empresa integradora. E eu sugo muito ele, assim, principalmente a parte de venda. A parte técnica, eu sugo muito meu marido e também estudo, né? Os cursos que a gente faz, mas a parte de cliente, ele de estar no tete a tete com o cliente, o meu cunhado sempre me fala, olha, eu fui na casa dessa cliente, ela já passou por várias empresas integradoras, e ela me falou que ninguém falou isso para ela, e eu falei, e aí ela fechou. Então, assim, isso me ajuda muito a ter mais argumento ali, né, a melhorar a cada dia, né? E foi assim, Tati. Olha só, gente, a reviravolta da mulher. Nasce uma criança, nasce uma empreendedora também, né? Então, E, e aí, primeiro, a gente estava. Primeiro, eu dei a possibilidade de abrir uma franquia, porque eu tinha um pouco de insegurança, eu achava que a franquia poderia me dar essa segurança da parte técnica, tudo. Mas aí, estudando o mercado, eu conheci a minha sócia, que é a Gisele, esposa do Thiago, que também está no mercado de solar. Aí a Gisele também estava nesse momento querendo empreender, também estava estudando o mercado. Aí a gente se uniu, avaliou, né, o custo da franquia, que eu acredito que para muitas pessoas é viável, né, porque tem toda uma estrutura por trás também, né, mas para nós, pelo nosso conhecimento de mercado, não só de energia solar, mas meu conhecimento de mercado no todo, né, a gente achou que a gente poderia e a gente abriu a Ecoplan aí, é onde surgiu. deixa, deixa eu retomar um pouco que você falou, calma, vamos lá. Primeiro, então o seu marido ele trabalha com fabricante de inversor. Isso mesmo. Legal. E aí ele tá há 7 anos no mercado. Isso. Aí ele já estava te influenciando de alguma forma ou não? No começo, não. No começo, não. Aí, eu estudando sobre o mercado, e conversando com o meu cunhado, vendo ali o crescimento, as possibilidades. E a gente sempre falava, né? Às vezes o meu cunhado conversava com a gente falava, nossa, se a gente tivesse uma empresa, a gente sempre Ah! empresa. Ai, se fosse nossa, a gente ia fazer dessa forma. Se Tava fosse ali trabalhando o desejo já. taco na empresa dele. E aí eu falei, gente, mas eu posso também, né? Legal. E deixa eu te perguntar uma coisa, né? Você falou da franquia, né? Isso daí é uma coisa que eu acho que vários integradores já pensou, alguém que está ouvindo o podcast que quer entrar no mercado. Eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho mais, esmiuçar um pouquinho mais esse assunto, né? Quando você foi buscar a opção de franquia, né? Você consegue dizer assim, o que que te fez, né? Poxa, eu acho que franquia é um caminho. Na sua visão e na da Gisele, né, a sua sócia,
O que que fez vocês pensarem que, igual quando você fala assim, né? Ah, Tati, eu pensei na franquia porque tinha uma estrutura por trás, né? O que que a franquia te oferecia? O que que você imaginava como estrutura para que viabilizasse, essa questão da franquia? Opa, peraí, desculpa atrapalhar nossa conversa, mas deixa eu chamar a Tatizão para trazer mais uma pra gente. Tatizão, manda mais uma aí, por favor. Opa, aí sim! Essa é um oferecimento da Genix Solar Power, que faz curadoria dos melhores equipamentos do setor fotovoltaico. Acesse a plataforma Genix e saiba mais. Então, a franquia, entrega a parte técnica, né, dos projetos. Ela tem também uma estrutura de marketing por trás, né, que ajuda quem está começando, de repente, que não tem essa estrutura. E ali é essa estrutura mesmo. E de conhecimento, eles dão cursos. Só que aí eu vi que esse conhecimento eu poderia adquirir no mercado, buscando em outros cursos, em outros lugares, que para nós, financeiramente, ficaria melhor. E aí a gente poderia investir esse dinheiro que a gente investiu em franquia dentro da nossa empresa, dentro das nossas soluções, e conseguiria dessa forma fazer com que esse valor a gente crescesse mais ele, né? Porque, querendo ou não, na franquia, a gente fica um pouco preso, né? A margem, as coisas dentro do que eles colocam, mesmo a parte de marketing, a gente fica um pouco preso ali. E aí, fazendo da forma que a gente fez, não. A gente tem uma liberdade um pouco maior para poder trabalhar as marcas também, todas as marcas dos distribuidores do mercado, a gente tem uma liberdade maior, né? Porque cada solução para cada cliente, para cada projeto, eu acredito que é uma solução, é muito individual o sistema de energia fotovoltaica. Cada projeto é um projeto, cada cliente é um cliente, então a gente tem que avaliar muito individual. E aí a gente tendo a nossa empresa sem vincular uma franquia, a gente consegue ter uma gama de possibilidade muito maior, né, de soluções para poder entregar para o cliente. Não, é verdade, isso é muito importante, né? Esse ponto da liberdade que você tocou, né? A gente vê muito, por exemplo, no marketing, né? Quando você É, pensa na franquia, é tudo padronizado, né? Os mesmos posts, mesma linguagem. isso. E de repente, ali no meio do caminho, a gente acha que aquilo não está de acordo com o que a gente quer apresentar. Então, assim, a gente tem muito mais liberdade para poder trabalhar, né? Não, muito massa. E aí vocês toparam, então, surgiu aí a Ecoplan. Ecoplan. Gostei do nome, viu? E deixa eu perguntar uma outra coisa, né? Quando a gente pensa, né, pelo menos eu, né, quando a gente pensa em franquia, a gente vê também uma questão assim de tecnologia, né, de plataforma, de software. Eu presto consultoria para algumas empresas que fazem parte de franquias, né? E eu vejo que dentro da franquia tem lá um software, uma plataforma onde vocês conseguem emitir proposta, conseguem fazer o pré-dimensionamento, vocês conseguem visualizar os distribuidores disponíveis, né, para cada franquia, enfim. E nesse contexto, como é que vocês hoje estruturaram dentro da empresa essa questão que a franquia poderia ter oferecido para vocês, né? Hoje vocês têm algum software, hoje vocês usam planilha, como é que vocês fazem? Então, Tati, desde o começo, uma coisa que a gente definiu é que a gente queria uma empresa com uma estrutura que pudesse crescer, né? Porque, assim, Claro, escalável, né? é uma empresa escalar. E aí, para isso, a gente tem que ter muita organização. E aí, a primeira coisa, eu te falei, a gente fez o CNPJ e já investiu no CRM. E aí, esse CRM, primeiro a gente pesquisou várias empresas de marketing e tudo, mas aí esse CRM, ele já entregava para nós o site. O site interligado com o CRM, que é onde a gente recebe os leads, já está interligado com o CRM. Aí o CRM a gente já faz a proposta ali. Dentro do CRM, a gente tem um funil de vendas, onde a gente tem um histórico. Então, assim, tanto o que eu faço ou quanto a Gisele faz, a gente consegue visualizar cada etapa que o cliente está. Se o cliente já visualizou a proposta, a gente consegue ver ali se ele visualizou, se ele não visualizou. A gente consegue marcar ali quando que a gente deve voltar a ligar, entrar em contato, se ele está em qual processo que ele está depois que ele fechou. A gente consegue ver o quanto a gente fechou em quilowatt, em valor. É muito legal, muito legal.
assim, para a gente poder estar acompanhando projeto a projeto. E a gente também investiu no ERP, né? O ERP foi bem desafiador, foi bem difícil achar no mercado, a gente teve que customizar bastante ele para se adequar à nossa realidade de projetos. Eu acho que não tem nenhum específico assim para energia solar. Eu pesquisei bastante no mercado, não achei, mas é importante a gente ter um histórico tanto de cliente, eu acredito, de projeto a projeto, quanto financeiro. Porque se a gente quer crescer, a gente avalia aquele histórico ali e vê onde que a gente pode estar melhorando, onde que a gente pode, às vezes, abrir mão mais um pouquinho, onde a gente tem que fechar mais um pouquinho. Então, assim, é super importante para a gente poder, nos próximos projetos, até tá aí bem no mercado. Então, assim, é bem importante para a gente poder virar. Fora, assim, as outras plataformas, assim, de dimensionamento de projeto que a gente precisa ter aí. Então, assim, foram os investimentos que a gente fez aí no começo. Não, muito bom. Que em relação ao CRM, né? Essa questão de integração eu acho que é muito importante, né? Igual você falou, um site integrado, já gera o lead, aí você já cai no seu funil, você consegue ter mapeado ali todo o histórico do cliente. E eu fico batendo muito nessa tecla, né? Da questão da gente se organizar desde o começo, né? Essa preocupação. Porque daí facilita, né? É porque o que eu pensei? Ah, se a gente faz de qualquer jeito, depois lá na frente a gente vai estar aí com 200 projetos, como que a gente vai voltar e pegar todo aquele histórico do começo? Então, assim, a gente já, como a gente já, eu já vinha, assim, de outras empresas maiores, que já tinham um negócio estruturado. Na empresa que eu trabalhava, já tinha tudo pronto para mim, né? Eles me entregavam a plataforma pronta. Só que eu sabia que existia aquela plataforma. Então, aí eu falei, não, a gente precisa, é importante, é muito importante. Não, legal. Agora, com relação ao RP, gente, vamos fazer a força, né, para sair um RP Tatizão Solar, gente. Gente, desde quando eu comecei, a pergunta que eu mais ouço, inclusive você fez para mim, né? Tati, me indica um RP solar, não foi? Tem gente que usa Excel, né? Que é muito bom também, mas assim, ali a gente, dentro do RP, a gente consegue ver certinho, né? Para onde foi cada gasto, cada coisa. Porque assim, o que que eu vejo, né? As operações, né, do nosso setor, da empresa integradora, elas são muito peculiares em relação aos outros nichos, né? É Então a gente verdade. vê velocidade de projeto sempre diferente. Parece bastante com a parte da civil, né? Eu vim dessa área, então eu acabo comparando. Mas você sabe que eu procurei RPs também, civil, antes, só que assim, o valor era bem Muito maior, alto, muito muito alto. alto. E viabiliza também, né, para nós. Exato, mas por isso que eu estou pensando assim, né? Eu tinha desenhado, né? Pensando o seguinte: a gente tem que unir, integrar todas as áreas. Hoje em dia, a gente não tem esse RP voltado para solar. O que a gente tem é assim, um pedaço de cada. Eu costumo brincar com o pessoal que é uma coisa meio Frankenstein, sabe? Eu tenho um software para financeiro, eu tenho um software para CRM, eu tenho um software para dimensionar projeto. Então, eu falo, gente, vamos juntar tudo isso, gente, pelo amor de Deus, entendeu? Porque a gente acaba tendo muito trabalho, né? Coloca uma coisa, uma informação aqui, outra ali, e aí é preciso. O CRM, a gente foi muito. A gente pensou nisso, a gente conseguiu integrar com o site, porque eu achava que tinha, a gente acha que tem que ser, né? E o ideal seria que o ERP também fosse, né, integrado, conforme a gente vai fazendo as etapas do projeto lá. Exatamente. Inclusive, tem alguns integradores que eu prestei consultoria e que eles optaram por desenvolver o próprio RP para a própria empresa. Só que isso também é caro, também onera. Então, assim, o bom era a gente ter um software, vamos dizer assim, um basic, como diz o pessoal. Faria um cadastro só, né, para o cliente, um cadastro só, só aí dentro da nossa plataforma, né? Exatamente, exatamente. Mas muito legal essa preocupação que vocês tiveram desde o começo, né? E uma das coisas que chamou atenção também na descrição, né, da sua história foi a sua preocupação na questão de fugir do embate de preço, né?
Opa, pera aí que a Tatizinha deixou um recadinho aqui na mesa do boteco. Lembrar aos amigos integradores sobre a pesquisa de GD da Greener. Ah, esse recado é importante, hein? O objetivo da pesquisa é coletar informações dos integradores de todo o Brasil e compartilhar gratuitamente um estudo completo sobre evoluções e tendências no mercado fotovoltaico na geração distribuída. Como é que o mercado evoluiu em termos de preço, vendas e eficiência nesse semestre? Quais são as marcas favoritas dos integradores? Como estão as instalações considerando a chegada da 14300? Bora descobrir juntos? Participe da pesquisa de GD da Greener e ajude a construir um mercado mais transparente, estratégico e assertivo. Acesse www.greener. É fácil, digita aí grener.com.br. E eu conto com você, hein? Vamos juntos fomentar o mercado de energia solar no Brasil. O que acontece hoje? A gente tem, aqui no Brasil tem uma barra de entrada muito baixa, né? Tanto para produto quanto para novos integradores, né? Eu acredito que hoje a gente tem um mercado muito maior pela quantidade de integradores que existe. A gente pode ainda ter muito mais empresas integradoras que têm lugar no mercado, mas o que acontece é que eu vejo assim, às vezes muita gente oferece, esses integradores que às vezes não estão tão capacitados, oferecem coisas que às vezes eles nem conseguem cumprir, é muito ruim isso para o mercado, na parte de dimensionamento, e pior ainda quando às vezes coloca em risco, né? A gente vê tanta instalação mal feita e é bem perigoso, né? A gente se preocupa muito, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né, com a integridade das pessoas. Então, assim, a gente se preocupa em oferecer uma solução de qualidade que seja certificada, que tenha que tenha tudo certinho ali para poder estar dando a segurança e vender o valor para o cliente, né? Com certeza. E por falar em vendas, em preços, como é que foi a primeira venda de vocês? Tati, o que acontece? Eu estava até falando para o meu marido, acho que mês passado, apareceu no meu Facebook, eu tenho, olha como é que está na minha família, né? Eu tenho um primo também que é integrador, ele está há 5 anos no mercado. E Essa assim, família é toda ensolarada, hein? não, e é primo do teu lado, né? E ele quando ele abriu a empresa dele, a gente não conhecia nada. Foi logo que o Leandro também começou a, a a estar no mercado, né? Ele abriu a empresa dele, apareceu no meu Facebook há 5 anos atrás, eu compartilhando a página dele. Ele fez uma página no Facebook da empresa dele, apareceu nas minhas lembranças de 5 anos. Eu acho que eu já acreditava no setor desde aquela época, eu não entendia muito, mas já acreditava principalmente assim pela sustentabilidade. Eu não entendia muito a viabilidade financeira, mas eu acreditava muito pela sustentabilidade. E aí eu compartilhei o post dele e esses dias apareceu aqui para mim 5 anos atrás. Só que desde que meu cunhado posta os projetos dele, eu sempre divulguei, né, na minha página pessoal, junto com as minhas coisas. E as pessoas sempre, às vezes, me perguntavam no particular. Então, quando a gente decidiu que eu estava fazendo meu CNPJ, a gente já começou a falar para os conhecidos e até para as pessoas que perguntavam para mim. Porque assim, eu não sou concorrente do meu cunhado, ele atua numa outra região, né? Então, eu já tinha algumas pessoas que já tinham me perguntado sobre a energia fotovoltaica, e aí foi onde a gente começou Aí eu retomei esses contatos, né? E aí a gente começou a colocar proposta. Aí o primeiro cliente que a gente conseguiu fechar, ele já tinha até uma proposta, mas aí a gente sentou com ele, explicou certinho como que funcionava. Aí ele sentiu muita segurança. Foi onde a gente conseguiu fechar. Teve a primeira vitória aí. E a primeira venda foi tranquila, assim? Não teve nenhum Não. perrengue? Então, o cliente estava muito inseguro, né? Porque hoje tem muitas opções, né, no mercado. Tem cliente que vem com 20 propostas. Quando o cliente chega, que às vezes ele sabe
até a quantidade que ele tem do telhado para o norte, tem cliente que fala assim, eu tenho não sei quantos metros para o norte. Eu falo assim, esse já tem proposta. E aí a gente começou, eu tive que estudar até um pouquinho mais para poder tirar as dúvidas dele, tudo, mas no final ele acabou acreditando e deu tudo certo. Não, muito legal. No episódio 40, no episódio do Lucas, a gente fala muito sobre isso, né? Sobre o potencial de acreditar. Não sei se chegou a ouvir esse episódio. Esse episódio ficou muito focado nessa questão assim, né? Acredita e vai, sabe? Assim, É. alguém acredita em você e você consegue fluir ali no caminho, sabe? É um mercado que também está em constante mudança, né, Tati? A gente tem que estar sempre se capacitando, sempre estudando as novas tecnologias, tem que estar. Porque ele está amadurecendo, né? Ele tem muito a amadurecer ainda. E aí a gente tem que estar para poder oferecer a melhor solução para o cliente. Com certeza, com certeza. E deixa eu te fazer uma pergunta, né? No começo do episódio, você falou muito sobre investimento, aí você até afirmou, né? Não, solar é o melhor investimento que tem, e tudo. Já estava quase vendendo para mim aqui no boteco. Como é que você explica hoje para os clientes, né, essa questão de ser um investimento, quando o cliente, por exemplo, opta por um financiamento? Como é que você consegue mostrar para ele, né, que ele tem ali a chance, né, de fazer o melhor investimento que ele pode hoje, né? E essa questão do financiamento, depois que a gente teve o aumento da taxa da Selic, né, ficou Aumentar um pouco. dificultou essa questão, né, de liberar financiamento. Mas eu acredito, né, que por ser um investimento, ainda é válido, né, e tudo mais. Como é que você vê essa questão? Ô, Tati, hoje, antigamente a gente fazia o cálculo e às vezes dava até menor, né, do que a conta de energia do cliente, né, na parcela. Ainda tem, né, muitas, às vezes sai, porque assim, hoje todos os bancos eles têm uma linha de crédito voltada para a energia solar. Então, assim, eu não fico presa também a uma financeira só. A gente calcula em vários bancos para o cliente. Às vezes o cliente ele tem um relacionamento melhor com algum banco, com o outro. Aí a gente vai vendo o que é melhor para ele, né? Antes de ver a melhor solução para ele financeira. E aí a gente faz o cálculo do payback, porque mesmo sendo financiado, o payback às vezes é 5, 6 anos, aí eu mostro ali para ele o tempo que, mesmo sendo financiado, o tempo que ele vai ter para ter o retorno daquele investimento, e aí a partir dali ele vai ficar tranquilo, né? E na própria proposta do CRM que a gente tem, ele faz o cálculo do payback e faz comparado até com outros investimentos. Então, ali a gente consegue mostrar o gráfico para o cliente do que ele tem de retorno financeiro ali. Não, muito legal. E deixa eu te perguntar, né? Pensando aí para 2023, qual a sua expectativa, né? Em meio ao PL 2703, em meio a essa questão da lei, essa questão, com certeza, né? Você está na linha de frente, o cliente final fica meio assim, né? É o melhor momento, não é? Como é que é? Como é que você vê, assim, para 2023, Laís? Agora, teve muita gente que usou, né, como gatilho de urgência, né? Essa 14300. E até eu vi um post seu que era para tomar cuidado com isso. Eu mandei até para minha sócia esse post, falando sobre esse gatilho de urgência, que a gente tem que entender, até estudar um pouco mais sobre o mercado, porque assim, ó, em mercados mais maduros eles já passaram por essa regulação, né? Então, assim, é uma coisa que a gente sabe que vai acontecer. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que estar estudando novas soluções e novas tecnologias para o cliente. Hoje, a gente tem as soluções de baterias, por exemplo. Então, assim, a gente pode tentar entender e viabilizar cada projeto, porque o cliente, ele vai estar, se ele tiver uma simultaneidade de gasto de energia enquanto está gerando, ele vai ter um custo bem menor com o projeto dele.
Então, o que que acontece? Às vezes o cliente trabalha durante o dia e ele vai usar energia à noite. Então, a gente pode estar pensando em fazer um cálculo com bateria, por exemplo, que é onde ele vai estar armazenando ali também o projeto. Então, a gente tem que sempre estar de olho no mercado e vendo essas novas soluções e estudando para o cliente essas novas soluções. Nunca pensar que não vai inviabilizar depois disso. Então, a gente tem que entender isso, só que a gente tem que entender também essas novas tecnologias, né? Então, assim, o integrador ele sempre tem que estar estudando, sempre tem que estar estudando. É um mercado assim que a gente tem que estar em constante aprendizado, tem que se capacitar na parte de segurança, porque também tem inversores aí com mais segurança. A gente tem que estar se capacitando em relação a isso, em relação a cada projeto, em relação à segurança do cliente, à integridade dele e essa parte também de geração aí. Não, perfeito. Acho muito bacana essa questão, né, da gente focar sempre na melhoria contínua, né? É. E para 2023, a gente sabe que o setor já é desafio por si só, né? Mas eu particularmente, estou muito otimista para o próximo ano. Acho que solar está só começando, é um bebê engatinhando. Às vezes eu falo com alguém que ainda não conhece, aí eu fico muito assim, gente, como que é essa? Às vezes pessoas assim muito instruídas, né? Eu vou falar ainda não conhece, eu falo, gente, como que não conhece? A gente precisa divulgar mais. O que está faltando da minha parte? Eu fico pensando, o que está faltando da minha parte? Na verdade, eu preciso melhorar muito ainda nessa parte de divulgação, porque para a gente poder crescer, a gente precisa. Eu até te perguntei se no seu curso ia ter sobre tráfego pago, tudo. Mas está tão assim, hoje está tão insano o nosso negócio, eu estou com tanta demanda que eu não estou conseguindo, mas é uma coisa assim que a gente tem que trabalhar, tá estudando, e eu acho que uma maneira de poder divulgando isso é ensinando, né? Fazer o que você faz, explicar para as pessoas como que é o mercado, o que que ele traz de benefícios, que não é hoje eu enxergo, né? Que não é só um benefício para quem está instalando, mas para a comunidade toda, porque a gente tira a descarga de outros tipos de energia, né? Então, assim, independente, eu estou colocando na minha casa, mas está ajudando a comunidade inteira, né? Quando a gente instala e faz um projeto. Então, é isso que eu acredito. Quando a gente vende algo que a gente acredita, é muito bom. Eu acredito nisso e isso faz, assim, eu acho que o negócio acontecer. Não, muito incrível. E bom, né? Essa cerveja tá acabando, a minha também, aqui nesse clima de saideira. A quem ou a que você brindaria hoje, Laís? Ai, Tati, eu quero fazer um monte de brinde. Não, primeiramente eu quero brindar o setor, né? O sol, que é uma energia aí que nunca acaba. A gente precisa brindar o setor, que hoje é o setor que traz o pão de cada dia para minha casa, né? De todos os lados. Então, assim, eu preciso primeiro brindar o setor, brindar o meu marido, que me ensinou muito, que me trouxe para o mercado, que me ensina todos os dias, que está aqui trazendo as novas soluções para mim, que está junto comigo. Aos meus sócios também, a Gisele e o Thiago, porque eu acho que sozinho a gente não faz nada. E é isso, Tati. Eu agradeço muito, assim, fiquei muito feliz. Eu acho que a gente tem que propagar mais. Igual eu falei, está só começando, a gente precisa estar aí divulgando mais, ensinando mais as pessoas, mostrando o quanto que é bom e o quanto que é importante esse mercado. Com certeza, maravilhosa. Muito obrigada pela sua participação. Adorei conhecer um pouquinho mais sobre você, sobre a sua história. Gostei muito, né, desse seu envolvimento com o setor, mas sempre ele pautado em conhecimento, em capacitação, em comprometimento. Então, isso é muito bacana, né? Essa maturidade para alguém que vai entrar no setor, assim, acaba fazendo a diferença, né? Igual você falou, olha, lá no começo eu já procurei um CRM. Então, assim, é muito bacana isso. Parabéns pela sua história. Eu com certeza acho que outros integradores vão acabar se inspirando nela, viu? Obrigada, Tati. E esse foi mais um episódio do nosso Boteco Solar. E se você também quer contar a sua história e fazer parte dessa rede de empreendedores solares, acesse www.botecosolar.com.br e se inscreva. Te espero lá, hein?